Fala galera, Evandro Fusari, mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tava com saudade do óculos do Chavoso Celestial, né? Quem lembra da época? Mangão do Velho Testamento. Mais um SBS pra vocês, pra falar do quê? Massuru de Xoxê. Não conhece Massuru de Xoxê? Leu errado. Leu completamente errado, não fiz. Se você não conhece Chusaço Bassaço e Claude Olga, sinta-se abençoado, né? Agora você conhece. Você conhece agora os verdadeiros nomes da tripulação do Barbaneca. Essa aqui é a tradução oficial, tá bom? Então sempre que você vê alguém falando Marshall, não é Marshall de Tate, é Massuru de Xoxê. É o nome dele oficial, beleza? Canonizado, tá no SBS. Vai se tornar realidade a partir de agora. Se você quer mandar perguntas do nível de Massuru de Xoxê, de Chusaço Bassaço, que nome é? Cara, eu fico pensando como é que a pessoa que traduziu isso conseguiu ler Claude Olga. Você quer mandar sua pergunta canônica do nível de Massuru de Xoxê? Você clica no link aqui e deixa ela para aparecer no próximo vídeo, tá bom? Porque aqui a gente canoniza tudo. São Canelas tocou na pergunta, se torna realidade. Ó, e antes de eu tirar essas dúvidas duvidosas, liga nesse recadinho da Alura, porque tem até R$2.000 de desconto para você na sua inscrição. Se liga aí. Galera, imagina uma escola de tecnologia que não só te ensina, mas que faz uma ponte certeira para você já começar a trabalhar. Pois é, deixa eu mostrar para vocês aqui a Talent Lab, área exclusiva da Alura, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentorias, eventos e network, tudo com suporte para carreiras no Brasil e no exterior. A Talent Lab da Alura é um portal exclusivo com oportunidades de empresas parceiras que passaram pela curadoria do time da Alura. Você tem contato direto com recrutadores. O melhor de tudo é que, optando pelo plano Ultra Lab, você tem acesso a todos os benefícios da Alura que são exclusivos. Acesso a todos os cursos, certificado, mentoria, imersão e, claro, a Talent Lab. Então quer dar o primeiro passo na sua carreira? Clica no link fixado aqui no primeiro comentário da descrição que já tem um super desconto te esperando, exclusivo para você. Pronto, recado dado, vamos lá tirar todas essas dúvidas de Claude Olga. Victor Benevuti, se o sonho dos homens não tem fim, como que a gente acorda? Filosófica essa, né? Talvez a gente não acorda, talvez a gente viva numa Matrix, talvez você viva numa Matrix, achando que você acorda e tem o controle da sua vida todos os dias, quando na verdade não tem. Então quando se fala sobre sonhos, estamos falando aqui da parte mais metafísica, quase que onírica, mas presente na realidade. Quem não tem um sonho? Quem não almeja alguma coisa? Você não tem nenhum sonho, nenhuma ambição, você está morto por dentro. Pois é, você primeiramente precisa entender a diferença entre ambição e ganância, porque a maioria das pessoas é gananciosa e não percebe, né? A pessoa gananciosa é aquela que quer as coisas rapidamente, de um dia para o outro, que ó, caia tudo no seu colo, enquanto a pessoa com ambição, ela curte toda a jornada, ela entende o percurso. O Luffy é uma pessoa com ambição. O Luffy é uma pessoa que começou num barril e está curtindo toda a jornada. Com pessoas ao seu lado, te ajudando, fazendo conexões. Ele já sabe qual que é o sonho final dele. Ele já tem o tesouro que ele está indo buscar. Está aproveitando a jornada. Então por isso que o sonho dos homens não tem fim. Porque por mais que você realize um, automaticamente você cria outro. É o que move a gente. Quando você para de sonhar, como eu disse, você já está praticamente morto por dentro. É só uma casca ambulante vivendo na rotina maluca do nosso dia a dia. Hinokizu, o homem da marca de queimadura, é o Lasky, ex-agente da CP9, pai da Calife Alpha. Ele desapareceu da história depois do incidente de Ohara, fez o navio todo preto com a árvore do conhecimento queimada, nutriu ódio pelo governo mundial, tê-lo abandonado e ferido na ilha. Além de ter descoberto coisas com os livros, ele pegou o Road Poneglyph da Ilha dos Homens Peixes 20 ou a 22 anos atrás e ficou com ele no navio, usando os poderes de uma Akuma no Mi que cria redemoinhos ou algo nesse sentido. Oda nos fez pensar que era o Sal, porém é só pegar as mesmas pistas do Sal e colocar no Lasky e a teoria fica melhor. Eu não concordo. É controverso. A estrutura da teoria é maravilhosa, mas o Lasky tem o mesmo jeito de você falar que é o Spandini, entendeu? Porque qual a importância do Lasky para a história, para o Oda colocar ele como sendo a figura mais
é a última praticamente, galera. Praticamente a última figura a ser descoberta de One Piece. Ele vai pôr o Lasky. Então pensa no sentido de progressão narrativa. Ou é alguém desconhecido, ou é alguém conhecido, mas com calibre, pelo menos, para se gerar um hype. O Lasky roubando a Ilha dos Homens Peixes, entendeu? A estrutura é muito legal. Pode ser alguém que estava em Ohara, de fato. Talvez um irmão perdido do Clover, não sei. Mas o Lasky, eu sei, eu não gostei muito da ideia. Tá errado? Obviamente que não, que é One Piece, pode acontecer qualquer coisa. Não necessariamente porque eu gosto, quer dizer que vai acontecer. Mas narrativamente, na minha visão, como um contador de histórias, trazer um personagem como esse aí para dar um peso para uma figura tão emblemática do fim da trama é tipo água de salsicha, entendeu? Vamos lá, o Levis mandou o seguinte aqui, ele tem uma teoria bem viajada, diz ele, né? Mural Harley tem várias figuras conhecidas, uma delas é uma baleia gigante com 2 homens ou piratas em cima. E pensei o seguinte, claramente a baleia é Laboon, um dos homens é o Brook. Acho que o segundo pode ser a Gunko, ou ela vai acabar sendo morta por Imu. E de algum jeito o Brook pode libertar ela do controle de Imu e teremos mais uma aliada no lugar. Ai, cara. Eu juro pra vocês que as perguntas eu não leio antes, tá bom, galera? Eu leio tudo de primeira de sopetão. Aí conforme eu tava lendo aqui, ele falou de 2 figuras. Você já sabe o que eu vou falar, né? Laboon, Brook. Quem que é a outra figura do mural profetizado pra voltar? Gunko? Que Gunko, meu irmão? É o York, cara. Obviamente que o York tá no mural. O York, inclusive, pode ser o homem marcado pelas queimaduras, tá bom? O Lasky não, mas o York... Ele vai voltar. Isso é fato. Se você não concorda com o retorno do York, aí você leu errado. Obviamente que você está lendo o One Piece errado, tá bom? Até chorei de rir aqui. Eu lendo de 2 pessoas em cima da baleia, só me ficou na mente o Brook e o York, tá bom? Então esquece a Gunko, é o York que vai fazer o seu retorno triunfal. Cara, eu não esqueço o York, né? Ele vai voltar, galera. Tenha fé, tenha fé. Capivara mandou a seguinte aqui, ó. Se as sombras são como uma segunda alma, será que as almas que a Big Mom coloca nos objetos podem ser retiradas, fazendo eles comer sal, que nem as sombras que o Moria colocava nos corpos, que eram retirados com sal? A gente ainda não sabe muito bem, tá? Os poderes de Imu, os contratos, a imortalidade, o abismo, eles ainda são obscuros demais. Mas tem-se a teoria de que talvez possa ferir os imortais utilizando o sal, talvez a água marinha, talvez o próprio Kairoseki acabe cortando esse tipo de conexão. Eu gosto disso, né? Até porque o sal ele tá muito atrelado à expulsão de demônios. Então o Oda pode trazer o conceito aqui do sal estar sim funcionando, tá? Funciona, por enquanto a gente não sabe. Eu gosto da ideia de ter uma possibilidade de figuras não tão poderosas, ou que pelo menos não possuam o Haki do Rei avançado, confrontarem eles, como o próprio Chapéu de Palha. Não acho que todos têm que ter Haki do Rei, não faz nem sentido, mas você dá uma possibilidade, uma oportunidade para eles ferirem algum deles, seja por uma runa solar de Nika, ou talvez uma arma, alguma coisa embebida ali, batizada na água marinha com sal, aí eu acho que fica bem interessante. O Oda pode ir para esse caminho, tá? Mas como eu disse, ainda é um pouquinho obscuro demais para a gente estar opinando sobre o conceito de almas e sombras no mundo de One Piece, porque por enquanto são conjecturas nossas. E por que não colocar mais essa do sal, que eu acho que casa muito bem. Fábio Fernandes, temos 3 criaturas, a serpente, o dragão e o demônio. Se essas 3 criaturas forem as armas ancestrais, sendo que a serpente seria Poseidon e o dragão seria Uranus, sempre imaginamos se eles estariam lutando, mas aquelas chamas podem estar ali apenas para indicar uma ligação sobre elas. Eu acho bem curiosa, tá, essa cena depois da fruta do Loki. Obviamente a fruta do Loki é o dragão do mural, perfeito? E tá jogando fogo um contra o outro ali, contra aquela serpente, a serpente do inferno. Porém o mural, ele flerta com algumas coisas ainda obscuras e sombrias, porque a serpente infernal, só conhecemos ela no primeiro mundo. O mural mesmo, a pintura em si, ela parece uma pintura representando o século perdido, o segundo mundo, ao qual não temos menção sobre a serpente, né? Somente sobre o deus da floresta. Então é interessante isso, né? Por que que a serpente está ali? Será que é uma arma ancestral? Será que são elas que representam? O demônio seria quem? Pluton? Porque Pluton está ligado ao submundo, querendo ou não. Essa conexãozinha com a parte do abismo, a gente sabe que é um navio, mas né, o Oda ele pode ir para outros caminhos. Como aqui a própria fruta do Loki, ser Uranus.
E eu acredito nisso nesse momento, tá, galera? Por mais que Ivankov e Vegapunk tenham falado que Mu tem uma arma ancestral, talvez ele tenha uma arma antiga, mas não uma divindade. Lembra que as armas lá na Ilha dos Homens Peixes, quando são reveladas os seus nomes, não são chamadas de armas, são chamadas de deuses. Então, talvez Mu tenha uma arma ancestral, mas as divindades podem estar presentes e a fruta do Loki pode ser uma delas. Quanto à serpente ali lutando contra Loki, me confundiu bastante, né? Porque se você for ver, o dragão não está atirando contra o demônio, que é onde está a aliança do reino antigo, e está lutando contra a serpente. Será que a própria serpente foi o início da criação da Red Line? Não bate. A Red Line existe antes do reino antigo. Por isso que eu tô falando que é estranho pra caramba o mural, a pintura. O que a gente tem ali é o reino antigo, certo? Minerando algumas coisas. A serpente, ela é do primeiro mundo. A gente tem o ano zero, 1500 anos atrás. Os lunarianos moravam em cima da Red Line antes do governo mundial tomar. Então por que o dragão tá lutando? Será que a representa... Eu acho que assim, o que a gente pode acabar tendo naquele mural é uma mescla do primeiro e do segundo mundo, onde o lado direito, onde está o dragão lutando contra a serpente, representa sim uma parte do primeiro mundo, e é onde você tem inclusive a tecnologia avançada, porque no primeiro mundo é dito, né, que a humanidade tocou o sol proibido, e você vê que eles estão minerando. Eu acredito que inclusive no primeiro mundo tinha tecnologia muito avançada, e o segundo mundo, o reino antigo do Joy Boy, tentou replicar isso, e por isso que houve a coalizão. Então olha a linha temporal. Primeiro mundo, tecnologia super avançada. Mexeram com o mundo, teve destruição. A serpente de fogo, de chamas, foi um enorme terremoto que acabou devastando tudo e formou a composição da Red Line. Segundo mundo, Reino Antigo descobriu essas tecnologias, tentou fazer para melhorar a humanidade, mas ao mesmo tempo mexer em coisas que não devia, como o próprio mundo. Coalizão formada, governo mundial derruba. Temos a história ocorrendo hoje. Pode ser que o mural seja isso, dividido em duas partes. E o dragão tá tentando conter a formação da Red Line. Isso flerta muito com o tempo futuro, onde eu acho que o Loki pode estar presente na destruição da Red Line. Talvez não seja Pluton, talvez seja o Loki que vai destruir a Red Line. Porque eles chamam de serpente banhada de sangue, né? E aí faz uma conexão bem interessante da mitologia de Elbaf com a Red Line e a fruta do Loki agora sendo talvez capaz de destruir a Red Line. Eu poderia ficar horas aqui falando do mural, tá bom, galera? Eu poderia passar horas aqui falando do mural, dá pra viajar bastante sobre ele, né? Mas fica esses questionamentos aí. Se você tiver algum material legal, aproveita e manda pra nós aí, coloca nos comentários. Louco feliz, o provável último episódio do One Piece será o Brook tocando Binks no Sake em frente ao túmulo de todo o bando dos chapéus de palha. Esse é o bait mais antigo de One Piece. Eu acho que todo fã de One Piece já viu essa imagem que eu considero amaldiçoada. As pessoas me mandavam falando: nossa, já pensou onde que isso é legal, cara? Isso é triste demais. É triste demais. Porque ali dá a composição do Brook ser imortal, o Brook morre, tá? Ele tá vivendo uma nova vida. Mas fizeram uma fanart do Brook morto, tocando na frente. Pô, que depressivo esse final. Qual o problema de vocês? Todo arco termina com um banquete, pô. Quer colocar o final, o Brook tocando Binks no Sake na frente de um monte de túmulo? Vocês estão gótico demais. Não vai ser o final nunca de One Piece. Não, aposto que vocês quiserem. Mas esse nunca vai ser o final de One Piece. É gótico demais pro meu gosto e pro gosto do Oda também. Vai terminar com um banquete, uma bela festa e as pessoas comemorando juntas. Alan Amaral, parei pra pensar aqui, será que a cabeça de Onigashima é o antigo usuário sucessor da fruta do Loki? Olha só, hein? Tem uma história muito antiga de um certo samurai, o maior espadachim do mundo, ancestral do Zoro, Ryuma, matador de dragões, que cortou a cabeça de um dragão sobre o Ano. Será que o Ryuma matou o antigo usuário dessa fruta e por isso que a cabeça de Onigashima tá ali? É a fruta do antigo usuário? Faz sentido? Faz sentido, hein? Porém, será que o Ryuma conseguiria cortar a cabeça daquele dragão? É muito grande, galera. O Luffy, ele tá gigante. O Luffy tá na forma gigante em cima do dragão. O Luffy gigante lutava contra o Kaido. Dá pra ver já a proporção. Será que é possível? Bom, não dá pra... A proporção de tamanho One Piece também eu vou te falar, né? É meio subjetivo, beleza? Mas, por que não? Aquela cabeça tem que estar lá de alguma forma. Sabemos que não é do Wars. O Wars, ele era chamado de o puxador de continentes. Pode estar ligado de alguma forma com a concepção da nova Wano. Mas por que tem aquele crânio colossal e gigantesco lá? Era do antigo usuário? Ou será que não é o demônio do mural que está lutando contra Joy Boy? Bom, as lendas estão aí. Ryuma cortou a cabeça de um dragão. Em Monsters, é um dragão ocidental.
Um dragão muito parecido com o 13 de Punk Hazard, que curiosamente lembra agora bastante também o visual do Loki. Será que achamos o antigo? Você acredita nisso? Ou será que a proporção de tamanho não bate? Coloca nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam. E é isso, bastante pergunta respondida. Se você chegou até aqui, sempre que você chega até aqui, eu quero deixar um salve especial porque você é especial. Você faz parte da minha vida, da minha jornada e faz esse vídeo continuar acontecendo. Para melhorar ainda mais, clique e deixe a sua pergunta para o próximo vídeo. Obrigado por assistirem, até o próximo. Valeu e fui.